A graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou com mais um vídeo. Hoje eu quero estar falando sobre mundanismo dentro das igrejas. Eu quero estar lendo a palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aleluias! E nós estamos vivendo um tempo que as igrejas têm adotado muito costume do mundo para dentro da igreja, aonde os crentes têm trazido modas mundanas para dentro das igrejas. Durante algum tempo, Deus tem me falado muito a respeito do tipo de cristianismo que temos vivenciado nesses nossos dias e como devo me vestir, como que eu devo me comportar e como deve ser o nosso comportamento mediante aos ensinamentos da palavra. Ao longo desse tempo, tenho percebido como muitos têm sido levados para longe de uma vida autenticamente separada para o Senhor. Tudo por simplesmente viverem se preenchendo daquilo que a palavra considera como passageiro e que não tem origem no próprio Deus. De uma forma ou de outra, aquilo que conhecemos por mundanismo, em 1 Pedro 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Qualquer tentativa de andar na contramão destas palavras denota um ato insano de negligência e uma atitude contrária à vontade de Deus para a nossa vida e para os membros de nossa família ou igreja. O papel da igreja é pregar mais sobre a santidade de Deus. Pastores e líderes, juntamente com suas igrejas, precisam ser identificados como os defensores de um viver separado e agradável aos olhos de Deus. Muitos têm se preocupado em pregar mensagens que atraem multidões para uma vida onde não é preciso convenção. Basta ter fé e tudo que você mais sonha para esta vida se realizará. Então a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Este evangelho falso tem conduzido muitos para longe de um viver cristão autêntico. Quero estar aqui falando em 3 tipos de santidade. O primeiro tipo de santidade: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que é útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. Em Efésios 4:29. O segundo tipo de santidade: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Cristão autêntico não prende seus pensamentos naquilo que é deste mundo, pois eles vão muito além daquilo que é meramente passageiro. Isso está escrito em Colossenses 3:2. O que outro tipo de santidade? Santidade no olhar. Uma das muitas características do ser cristão é o olhar puro que não se volta para aquilo que é pecaminoso, pois este sabe muito bem dos perigos em que pode se estar exposto. Então, denunciar, condenar o pecado e a necessidade de arrependimento. Então, nós precisamos disso. Assim como Paulo encarrega Timóteo a pregar a palavra, preparando-se a tempo e fora de tempo, aconselhando, repreendendo e encorajando com toda paciência e sã doutrina. Isso está escrito em 2 Timóteo 4:2. Então, com a mensagem de condenação do pecado, a igreja deve seguir o exemplo de João Batista, pregar o arrependimento. Em Mateus 3:1-2, naqueles dias aparecerão João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, meus irmãos, a luta contra o mundanismo é mais antiga do que possamos imaginar. Outro sim, a Bíblia é realmente contra o mundanismo e faz afirmações a respeito. Em João 15:19, em 1 João 2:15. Então as Escrituras revelam que o mundanismo é o modo de viver do mundo, sem Cristo e sem a posição à vontade de Deus. Em Mateus 15:19 está escrito assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então é verdade que ser mundano é viver impiamente,
é também vestir-se escandalosamente, falar torpezas, defender injustiças e imoralidades e, sobretudo, descumprir as Escrituras sem qualquer temor. E a influência do mundanismo na vida de um crente estará totalmente ligada ao domínio do seu próprio eu. Então precisamos permitir ao Espírito que o ponto extremo de polaridade carnal seja controlado a fim de vencermos o mundanismo, residente do velho homem, que está escrito em Efésios 4:22. Então lute contra o mundanismo. Em João 2:15-17. A palavra de Deus nos adverte a não nos apegarmos a este sistema mundial com suas concepções de sucesso e glória, maldades e corrupções, mas a nos apegarmos de fato àquilo que representa a vontade de Deus para nós, vivermos uma vida separada, distante das paixões mundanas. Mas se a igreja, juntamente com suas famílias, se unirem nessa batalha, o reino de Deus será engrandecido, Deus se alegrará e o avanço do Evangelho se dará de uma forma muito natural, abreviando assim a volta do Senhor. Que possamos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo o mundo, assim como o Senhor Jesus venceu. Nós também vamos vencer, no nome de Jesus, porque somos mais que vencedores. Deixo uma palavra que está em Tito 2:11-13. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todas as pessoas, ensinando-nos a renunciar às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso grande Deus e Salvador. Amém? Somente pela graça Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.